Deus não age como homem e nem julga como homem, porque Deus sabe que nós somos falhos e Deus sabe que nós necessitamos das misericórdias dele todos os dias na nossa vida. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ontem eu estava doente, continuo hoje. Se caso eu espirrar ou meu nariz escorrer, alguma coisa assim, é por conta da minha gripe. Amém? E esse foi um dos motivos que eu não fiz live esses dias e também sumi em relação a vídeos. Mas hoje já estou me sentindo melhor e já fui até na rua resolver, que mesmo doente, só tem eu para resolver minhas coisas, né? Glória a Deus. E aí eu já fui na rua, já resolvi o que eu tinha de resolver. E já tô em casa agora e vou fazer live para vocês, dando continuidade ao capítulo de Jó, de capítulo 6. Amém, em nome de Jesus. Então pega a sua Bíblia, capítulo Jó, de capítulo 6. Eu não vou forçar muito por conta da minha garganta, tá bom? Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: Ó, se a minha mágoa retemente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe. O meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrara o jumento montes junto à relva, ou berrará o boi junto ao seu pasto. Aleluia. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida faccitienta. Aleluia. Glória a Deus. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação e me refrigerada no meu tormento, não me poupando ele, porque não repousei as palavras do santo. Aleluia. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Aleluia. Está em mim a minha ajuda. Não me desamparou todo o auxílio eficaz. Ao que está aflito devido, o amigo mostra compaixão,
ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve, no tempo em que se derreteram, como o calor se desfazem, e em se aquietando desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Aleluia. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Saba olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e tementes. Disse-vos eu dai-me ou oferecer-me da vossa fazenda presentes, ou livrar-me das mãos do opressor, ou redimir-se das mãos dos tiranos. Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição. Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento, mas antes lançai sorte sobre o órfão e especulai com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua, ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó, como vocês sabem da história de Jó, Jó foi humilhado, Jó foi envergonhado, né? Envergonhado porque no momento do processo, da dor dele, todo mundo viu ele naquele sofrimento, né? E aí vem o julgamento. Às vezes a gente está num processo de Deus, numa luta de Deus para receber uma cura, para receber uma libertação ou até mesmo uma vitória. E aí as pessoas não entendem o nosso processo e julgam, ou não entendem o seu processo e julgam. Mas quando a gente paga preço para Deus mostrar, a gente vê o mal, a gente foge da presença do mal, a gente corre do mal. E aí eu fico maravilhada como é que a forma que Deus me cuida de mim, a forma que Ele me livra e a forma que Ele me guarda, que não tem como a gente não ser gratificante a Deus, grato a Deus, e não tem como a gente querer sair dessa posição, que a gente vê o bem de Deus. E aí, ó, eu tô bem aqui, eu tô tonta, eu tô fraca, eu vou deixar meu filho na escola, mas eu vou fraca. Mas o Senhor me dá coragem, né? Porque eu tô gripada, minha gripe tá forte. Não é isso assim, tô dando um exemplo. Mas Deus nos dá força pra gente seguir nossa vida no dia a dia, não é? E aí eu digo, Pai, eu não posso adoecer, porque meu filho só tem eu só tenho meu filho. Então que o Senhor seja
o nosso médico, o nosso tudo. E aí eu tenho visto a mão de Deus maravilhosa. Então, antes de ontem, eu estava assistindo uma live de uma pessoa, onde eu assisto a live, mas Deus não tinha me mostrado nada. Aí Deus me mostrou. Eu disse, pronto, agora já não vou mais entrar nessa live, porque o Senhor já me mostrou a verdade. Mas depois de 4, 5 anos que eu assisto essa mulher, né? E eu não sei nem de onde é que ela é. E eu disse, porra, aqui na minha casa ela não entra mais. Aí eu fiz a oração para Deus devolver o mal para ela de volta, né? E aí pronto, não assisti mais a live dela de antes de ontem até hoje. Aí quando foi ontem, eu fui na rua, fui comprar roupa pro meu filho, porque meu filho tava sem roupa, meu filho não tinha uma roupa, meu filho tava andando com a roupa da escola, porque não tinha short. Meu filho tava, quando eu ia pra rua, ele vestia a calça da escola. E agora que eu comprei o short, ele ia com o short. Ontem mesmo ele foi com o short da escola, porque não tinha outro short para ele ir. Aí, glória a Deus, fui lá, comprei as roupas pro meu filho e vim. Mas antes de eu ir comprar as roupas pro meu filho, eu disse assim, Daniel, primeiro eu vou varrer a porta da minha casa para eu ver o que vai acontecer. Só que antes de ontem à noite, antes de eu dormir, tinha um galo passando aqui na minha rua, ou era uma galinha. E aí eu devolvi, na minha oração, eu devolvi o espírito que mandaram para mim nesse frango, né? Alimentando esse frango no meu nome. E aí eu já dormi sabendo disso. Né? Desse frango. E ele foi lá ciscar. Ele estava tão endemoniado, o espírito que mandaram para entrar dentro de mim, alimentando ele, que ele foi lá no meu quintal e ele arrancou 2 pés de plantação minha. Ele arrancou. Ele ciscou e arrancou. Ou seja, a entidade, o espírito que tá... a raiva, a fúria do inimigo. Que quando ele não usa as pessoas, eles usam os animais. Aí esse pinto foi lá e ciscou meu quintal e arrancou 3 plantinhas minhas. Arrancou 3 plantas minhas. Eu não sei se era um pé de pimenta malagueta. Pimenta não é malagueta, não. Pimenta que arde, redonda. Eu não sei se era um pé de pimenta redonda que arde. Eu não sei se era pimentão. Eu não sei se era pepino. Só sei que ele arrancou 3 pés de fruta minha que eu plantei no meu quintal, né? E aí tinha um buracão como se ciscou, arrancou e deitou. Eu disse, Daniel, e eu já sabia que é por conta da oração que eu tinha orado e a seta voltou para o local, né? Aí de manhã, já pensando nisso, eu disse, Daniel, agora eu vou varrer a porta da minha casa, vou orar na porta da minha casa para que as setas que joga na porta da minha casa, na rua da minha casa, não ia atrás de nós para atrapalhar nós. E nem conectar o mal, nem com nós, nem com ninguém, por onde nós passar. Aí Daniel, tá bom, mamãe. Aí eu fui, molhei a rua, varri. E no momento que eu varri a rua, aí Deus me mostrou 3 tiros de espingarda nas costas aqui do lado esquerdo, aqui, ó. Do lado esquerdo. Aqui no ombro, aqui, ó. Aqui. 3 tiros de espingarda. E aí eu varri, peguei o lixo, joguei lá fora, entreguei na mão de Deus. Outra pessoa no meu lugar ficaria com medo de sair de casa, mas não. Peguei minha moto, meu filho, fui comprar as roupas do meu filho e voltei. Mas eu passei numa BR para ir e voltar. 2 vezes, para ir e voltar. Mas quando eu fui deixar meu filho na escola, aí alguém disse assim, teve uma tentativa de assalto no comércio de fulano. E o comércio desse fulano é parenta do meu filho. Se eu não me engano, se for o comércio, né? Se for o comércio que me falaram, é parenta do meu filho, é tia do meu filho, né? É prima do pai do meu filho. Legítima. O meu ex-sogro é irmão da mãe dela. Então são legítimos. São primo em primeiro grau, né? E aí, a pessoa me passou a informação que teve um tiroteio no comércio dessa pessoa. Foi na porta, sei lá onde foi. E a polícia e tudo. Eu disse, mas meu Deus do céu. Eu disse, será se... Aí eu fiquei pensando, eu disse, será se foi a pessoa que mandou os tiros para minha casa? E aí, como eu varri a rua dizendo que eu ia tirar todo o mal para não ir atrás de mim,
Eu disse, mas essa pessoa sempre gostou de mim, sempre me admirou, sempre me tratou bem no comércio. Eu admiro muito ela, sempre me abraçou. Eu sempre fiz compra com o parente dela, que era meu ex-marido. Eu ia comprar lá. Meu filho nasceu, vou apresentar meu filho para minha prima. Levei meu filho, ele apresentou para ela. Ela pegou no meu filho no colo, brincou, disse, que lindo, parece contigo, bem branquinho, né? Aqui puxou pra família, né? Aí se bem que sua esposa é bonitinha, mas é bonita, mas puxou pra nós, né? Eu disse, cabelinho liso, eu disse, o cabelo dela é cacheado. Ela até brincou com meu filho no colo, né? Quando ele levou lá para apresentar para ela. E tudo bem. Eu disse, mas meu Deus, só que há 4 anos atrás, Deus me mostrou um carro branco que o irmão dela tem um carro branco. E esse carro branco, ele veio para dar um tiro na parede do meu quarto, que era para a parede do meu quarto cair e meu filho morrer. E nesse dia era um carro branco, que é o irmão dela que tem um carro desse. Quem tem esse carro é o irmão dela. E esse carro parou lá embaixo, só que estava chovendo. Quando Deus me mostrou a visão, não estava chovendo. Mas quando eu acordei, aí já começou a chover. Aí começou a chover, aí engrossou a chuva. Quando engrossou a chuva, aí o carro passou. Eu disse, deve ser essa visão que Deus me mostrou. Aí eu corri pro meu banheiro, isso há mais de 4 anos atrás. Corri pro meu banheiro, subi na privada, no escuro, com a luz apagada, para a pessoa não me ver. Aí quando eu olhei, esse carro branco passou, bem devagarzinho. Aí parou. E aí eu imagino que a pessoa não desceu porque estava chovendo. Mas o livramento que Deus me deu foi um tiro na parede do meu quarto. E onde esse tiro ia derrubar a parede do meu quarto. E uma pessoa veio comprar um creme na minha mão, me deu R$20. E na nota de R$20 tinha um modelo da parede do meu quarto, o quadrado. Era o quadrado que era a minha cama. Na nota desses R$20, era um quadrado marcando a minha cama de cimento. Que era dizendo, a cama dela é bem aqui. Aí tem tantos minutos, tem tantos metros aqui para a direita, tantos metros para a esquerda e bem aqui é a cama dela. Aí no local da cama, no dinheiro, a marcação dizendo que era a minha cama, a parede da direita, a parede da esquerda e o corredor. Aí tinha um ponto, como se fosse um tiro, que era para dizer, aqui é a cama dela, aqui é a cabeceira, sabe? Eu recebi uma nota de R$20 dessa. Onde, no mesmo dia que eu recebi essa nota, logo veio o tiro na parede da visão e eu me descartei dela. Eu corri para comprar alguma coisa para me descartar dessa nota. Para essa nota não ficar aqui dentro de minha casa. Para o demônio não usar ninguém para dar esse tiro na minha parede. E aí, depois que eu me desfiz desse dinheiro de R$20, aí esse carro branco passou na visão. Eu disse, mas menino, será se era aquele carro que ia dar o tiro na minha parede? Mas tudo bem, Deus me cuidou com chuva. Ele mandou chuva onde a pessoa não desceu na chuva. Tem gente que não paga sacrifício, não. Tem gente que não quer se molhar, tem gente que não quer... Não, tem gente que não paga sacrifício. Tem gente que quer tudo facinho. Então eu acho que a chuva foi um impedimento para a pessoa descer do carro. E glória a Deus, que foi obra de Deus. E aí, como eu tirei a certeza que esse carro era dele? Porque na encruzilhada do mercado, onde foi feito o arrumadinho para eu levar um tiro, que era para roubar o vestido de noiva e o vestido de casamento, roubar minha honra, que teve o mistério da menina alta, que eu já contei essa história, à noite, o cachorro preto, o metalúrgico, o que morava lá. Já contei essa história para você ter testemunho. Mas incrível que pareça que neste local ele parou o carro. Ele passou com o carro e eu com meu filho vendendo. No meio da rua, com a mão dada. Aí ele passou o carro, ele parou o carro lá na frente. Quando ele parou o carro, ele passou a mão na cabeça do meu filho.
Ele desceu do carro. No que ele descer do carro, ele entrou no mercado ou foi na casa da pessoa, de alguém lá. Mas ele passou a mão na cabeça do meu filho, elogiando meu filho. E aí, quando ele passou a mão na cabeça do meu filho, eu disse: o sangue de Jesus Cristo tem poder para quem tocar no meu filho. Em mistério, porque eu já sabia do carro branco, era o modelo do carro dele. Eu sabia que ele era parente do meu ex-marido, primo. Eu sabia que Deus já tinha me mostrado a visão do tiro. Então, quando ele pegou na cabeça do meu filho, eu disse: o sangue de Jesus Cristo tem poder para quem tocar no meu filho. E pronto. Não fui brigar que ele pegou no meu filho, não. Passei. Que ele elogiou meu filho, que bonitinho. Pronto. Mas eu já sabia do quem era ele. E eu já sabia que aquilo poderia ser de propósito, né? Mas eu entreguei na mão de Deus. Entreguei ele na mão de Deus, entreguei a visão na mão de Deus, entreguei tudo na mão de Deus. Fui para a igreja, que eu ia nesse dia do pegar no meu filho, eu tava indo trabalhar de manhã, vender coisa no meio da rua. Meu filho não estudava ainda. Meu filho só veio estudar depois de 5 anos de idade. Então, meu filho tinha uns 4 anos, uns 3 anos, mais ou menos isso. Olha só. Outra vez que eu fui para a igreja, aí tava a mãe dele, essa irmã dele e ele sentado na calçada da mãe dele. E eu disse assim: eles não estão de propósito, porque a mãe dele sempre gostou de sentar na calçada, que eu sei disso. Então eles estão aí na casa da mãe e tudo, tudo. Mas eu disse: eu não vou falar não, porque não tenho mais nada a ver com a família dele. Vou fingir que nem tô vendo esse povo. Passei com minha direção para minha igreja, com meu filho. Nesse dia eu estava de salto alto. Eu estava na sandalinha rosa, de salto fino alto. E, por incrível que pareça, nesse dia foi um impedimento para eu chegar na igreja. Eu fui com esse saltinho alto, bem fininho. E eu não levei nenhum calçado para eu trocar quando minhas pernas estivessem doendo. Mas eu fui, porque eu queria usar, eu fui. Fui para a igreja com meu filho. E aí eu percebi que os 3 ficaram assim comentando. Como se dissesse: é a ex-esposa de fulano. É a ex-esposa de cicrana ali, ó. Olha lá ela. E aí eu tava indo para a igreja com meu filho. E como eu não tinha mais nada com os parentes deles, eu não parei lá. Fui para minha direção. Mas o incrível que pareça é que depois que eu varri ontem a porta da minha casa, e depois de um mistério que teve no sábado, numa bebedeira, e que eu disse: eu não vou nem botar minha cara fora, porque eu sei que o diabo entra dentro de bêbado, que o diabo entra dentro de drogado, que o diabo entra dentro de pessoas que estão no pecado, e eu já sei quem tá mandando. Eu já sei quem tá mandando esses demônios. Eu já sei, porque não pode entrar em mim e tá mandando pros outros, que é para os outros vir contra a minha vida. Tipo, vou mandar um espírito de morte pro bêbado matar ela. Vou mandar um espírito de morte pro drogado, para quando ele tiver drogado, matar ela. Já que Deus não deixou eu matar ela, já que Deus não deixou o espírito entrar dentro dela para eu envergonhar ela, vou mandar pros outros. É assim que essa pessoa age, que eu sei quem é também. E eu entrego tudo na mão de Deus. Aí, por incrível que pareça, esse comércio, se eu não me engano, se não é fuxico, que eu também não tive tempo de... Pra você ver como minha vida é tão corrida, que eu não tive nem tempo de botar uma pesquisa no Google. Teve tiroteio em tal fulano? As notícias da minha cidade. Porque eu tenho certeza que se teve esse tiroteio, tá lá no mural da vila, tá lá em todas as páginas de jornal. Mas eu não tive tempo de fazer essa pesquisa. E aí, mas eu tô dizendo, mas aí 2 pessoas me disse isso, outra pessoa me disse isso, teve um tiroteio mesmo na frente do comércio, não sei o que. E aí a polícia chegou mesmo na hora. E aí eu disse: olha só, incrível, né? Teve a tentativa no sábado na porta da minha casa, nem botei minha cara fora. Não, no sábado não, minto, no domingo. E eu sei que ali estão achando que eu não vou pra igreja por causa disso. Eles armam o laço, aí eles acham que eu não vou pra igreja com medo deles. Não, eu não vou pra igreja porque eu não quero. Eu não vou pra igreja porque eu não quero. Eu não vou pra igreja porque eu tenho autoridade de expulsar demônio de mim e dos outros, se Deus quiser. A igreja sou eu, bem aqui dentro de minha casa. Quando eu vou pra igreja,
Satanás usa os de lá de dentro da igreja. E eu já disse para Deus, eu só vou na igreja quando o Senhor me mostrar isso. Quando o Senhor agir assim. Porque os meus maiores inimigos estão dentro das igrejas. Essa pessoa do mistério de 3 dias atrás, que eu falei, é uma pastora. Ou seja, esse tipo de gente que está mandando demônio para os drogados e para os bêbados vir contra a minha vida. É esse tipo de gente, pastor endemoniado, que está mandando demônio para os drogados e para os bêbados vir contra a minha vida. Então, enquanto está acontecendo isso comigo, eu estou protegida dentro da minha casa. Eu estou mais protegida dentro da minha casa. Enquanto eu souber de tudo isso, a minha proteção maior é dentro da minha casa. Se eu não me sinto protegida dentro da igreja, eu tenho que ficar mais dentro de local que eu me sinto protegida. Então, dentro da minha casa é a minha proteção, porque Deus me protege. Mas aí eu fico encabulada, assim, encantada com o agir de Deus. É que teve um assalto na porta do mercado da irmã desse homem. Que na visão, ele mandou alguém filmar minha voz e levar todo o áudio meu para ele. Que ele mandava meu áudio ou pro primo dele, que era meu ex-marido, que aí meu ex-marido ia me destruir, ou na visão, porque eu não sei, Deus não me mostrou para quem ele ia mandar o áudio. Mas por tudo que aconteceu comigo, aí eu fico imaginando. Ou ele mandou o áudio pro meu ex-marido, que era para juntar força com ele para me destruir, porque na visão, a pessoa diz, me dá o áudio dela, eu mando para ele e ele destrói ela. Ele destrói ela. Então, quem é ele? Ou é o ex-marido, que é primo dele, ou o juiz, o Rafael Paludo, que é da classe deles e que eu desconfio que seja até parente deles por causa do sobrenome Mendes, né? Que o juízo tem Mendes. Então, tem aquele ponto de interrogação se é parente deles, se é primo deles. Então, vem aquele ponto de interrogação. Quem é? Se é o juízo que tentaram usar contra a minha vida para me incriminar com mentira, ou se era o ex-marido, que era para não me dar meu direito financeiro, para não me ver bem financeiramente. Porque se eu tivesse recebido o direito da minha casa, eu estava bem financeiramente. E não ia ser marido que ia me ajudar, não. Eu trabalhei. Ele não conseguiu sozinho, ele conseguiu comigo. Ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou comigo. Então ele ia me pagar meu direito, ele não ia me ajudar. Ele não ia me dar. Ele ia pagar o meu trabalho, o meu direito de esposa que trabalha. Eu não era rapariga dele, eu era esposa dele. E além de ser esposa dele, eu trabalhei. Então ele não ia me dar nada de graça. Ele não ia me dar nada de graça. Mas fica o ponto de interrogação que enquanto Deus não me confirmar, ou é o juízo, que essa pessoa ia mandar meu áudio, que era para não assinar para eu ganhar minha casa, ou era o ex-marido usando ele para não me dar nada. Aí o argumento que Deus mostrou que estava dizendo, ou ela é interesseira, ou ela é rapariga, ou é sapatona, ou é isso, é aquilo. Ou seja, usando pecados de passado meu, que se for o ex-marido, ele mesmo sabia. Tudo do meu passado ele sabia, eu não escondi nada dele. Se eu fui rapariga, eu contei. Se eu fui sapatona, eu contei. Se eu fui prostituta, eu contei. Se eu fui ladrona, eu contei. Se eu menti, eu contei. Se eu botei chifre, eu contei. Não tem segredo nenhum da minha vida com ele. A ponto de ninguém querer me envergonhar para roubar minha honra. Para me envergonhar. Não, ele sabe de tudo da minha vida. O que ele tinha de saber, ele sabe. Eu contei até o que não precisava. Eu fui sincera com ele até o que ele não precisava. Não precisava. Tem coisas que não precisa ninguém saber. Tem coisas que não precisa a gente contar. Que só Deus é quem tem que nos julgar. Só Deus pode nos julgar. Só Deus pode fazer algo por nós.
Então tem coisa que nós não precisamos contar para ninguém, não. Você não precisa estar contando da sua vida para ninguém, não. Você não precisa estar dando explicação de sua vida para ninguém, não. Você não tem que se preocupar com o que ninguém vai pensar de você, não. Você tem que se preocupar hoje. Eu me preocupo com o que Deus pensa de mim. Hoje eu me preocupo com o que Deus fala sobre mim. Entende? Aí eu disse, meu Deus do céu, que o Senhor me brinda. Eu disse, pronto, já teve o mistério dessa galinha, o mistério dos tiros no meio da rua. Agora eu vou ver o que vai acontecer no decorrer dessa semana. No decorrer dessa semana. Aí Deus disse, olha, vai ter um mistério na tua rua, onde alguém vai fingir que vai vir te chamar. É como se fosse uma confusão na visão. Era como se fosse assim uma confusão, onde a pessoa ia estar endemoniado, e aí a pessoa ia me chamar, só que era amando de outra pessoa, porque a outra pessoa tinha pagado essa pessoa para mandar o espírito para entrar dentro da pessoa. E aí aquele espírito ia se manifestar quando me visse, que era para me envergonhar lá. Mas era tudo combinado, tudo pago. E aí Deus diz, quando bater na tua porta, se for esse mistério que eu vou botar no teu coração, não é para tu ir. Não é para tu ir. Porque eu já te disse o que estão fazendo contigo nas escondidas. E aí realmente, quando eu pensei de ir ajudar, que como é que a gente vai ver uma pessoa pedindo ajuda e a gente vai ajudar? Hoje de manhã amanheceu uma pessoa pedindo ajuda que eu não sei nem quem é. Eu conheço as pessoas, mas eu não sei. Tem gente aqui que eu não sei o nome delas. Tem pessoas aqui na minha rua que eu não sei o nome dela. Por exemplo, uma moreninha, que ela passa aqui todo dia, uma irmã moreninha. Que de vez em quando ela passa, eu tô varrendo na porta da minha casa, eu converso com ela. Eu não sei o nome dela. Eu não sei o nome do marido dela. Eu não sei o nome da filha dela. Eu sei onde é a casa dela. Mas eu não sei onde é a casa. Eu não sei o nome dela, não sei o nome do marido dela, não sei o nome da filha dela. Porque eu não vivo em casa de ninguém. Eu não vivo em porta de rua. Eu vivo dentro de minha casa. Então eu disse assim, será que é a irmã, a moreninha, que passa aqui para ir pro trabalho de manhã? Eu disse, será que é a outra? Será que é a outra que me deu um pedaço de sabão? Eu fiquei assim pensando que ela me deixou ir ajudar. Mas quando eu pensei de abrir minha porta para ir ajudar, aí eu vi o nome Raíla. Eu disse, não, ali é o espírito. Ali é um espírito. Não, ali é um espírito. Vou não. Vou orar daqui de minha casa, porque eu tenho a autoridade de expulsar espírito onde eu tiver. Onde eu tiver. Mas eu não vou lá. Quando a pessoa falou o nome Raíla, eu disse, pronto. É espírito. É a confusão da desgraçada. Que queria me colocar em confusão. E aí, quando a mulher tava... Engraçado é que quando a mulher tava sofrendo, ela tava zombando da mulher na sala dela, rindo, guinchando, achando bom. Quando a mulher tava pedindo ajuda, que eu não sei nem o que tava acontecendo com a mulher, ela tava zombando na sala dela, rindo, achando bonito, achando graça. Aí foi na hora que eu disse pra Daniel, tá vendo, Daniel? Agora por que essa desgraçada não vai lá orar? Por que essa desgraçada não vai lá ajudar? Já que ajuda o mundo inteiro. Já que faz o bem pro mundo inteiro. Por que essa desgraçada não vai ajudar agora? Mas por quê? Porque era tudo combinado. Era tudo combinado, né? Era tudo combinado por essas duas pessoas aqui da rua. Pra mandar o espírito pra outras pessoas pra vir contra a minha vida. Aí eu disse, pronto, eu vou botar louvor. Aí eu botei louvor. Botei louvor e fui louvar. Botei louvor e fui louvar e foi, Deus, eu não sei quem é que tá pedindo ajuda aí, mas o Senhor sabe. Mas eu entrego na mão do Senhor. Aí Deus me mostrou o espírito de prostituição no ânus. Aí Deus me mostrou o que manda pro meu ânus, tava mandando pra pessoa, ou mandou pra mim, seja lá o que for, não sei, que eu não sei nem quem é a pessoa. E o espírito do desespero. Ou seja, 2 espíritos, no momento que eu estava orando, foi repreendido de perto da pessoa ou do corpo da pessoa. O de prostituição, no que é enviado pelo ânus, e eu já disse para vocês vigiar com fundo de calcinha, fundo de cueca, já disse para vocês vigiar. Mas quando eu fui na rua, eu perguntei uma pessoa, quem é? A pessoa disse, pelo nome eu não sei quem é.
Ela disse, não, o filho dela, não sei o quê. Eu disse, mas eu não sei quem é. Eu disse, mas se é quem eu tô pensando, eu já disse pra ela vigiar. Que essa depressão dela não é depressão, é um espírito. Eu já disse pra ela que é espírito de loucura que tá mandando pra ela. Eu já disse pra ela o nome da feiticeira. Eu já disse pra ela o nome do feiticeiro. Eu já disse tudo pra ela. Mas de vez em quando eu vejo ela dentro da casa do inferno. Eu disse, por isso que Deus diz, quando te chamarem, não vai. Porque tu tá vendo dentro da casa do inferno. Tu tá vendo dentro da casa do inferno. E aí eu já te disse que eu vou provar quem é feiticeira e quem não é feiticeira. Quem faz e quem desfaz. Quem faz mal e quem faz bem. Eu já te disse que eu vou provar para todo mundo aqui. Eu já te disse que meu nome vai ser glorificado na tua boca. Meu nome vai ser honrado na tua casa. Então, até hoje eu tô sem saber quem era a pessoa. Se era fingimento, se era de propósito, se era de verdade. Até agora eu tô sabendo, mas era um espírito. Era dois espíritos. E aí eu já disse pra ela vigiar. Se for a pessoa que eu tô pensando, eu vigia com tua casa. A pessoa pode estar querendo mandar demônio pra roubar tua casa. Tu vigia com assinatura. E se for ela passou na porta da minha casa, eu disse, vigia com assinatura. Estão querendo roubar tua casa igual que quiseram roubar a minha. Então a gente diga as coisas para essas pessoas. Se as pessoas não acreditam, depois tá entrando dentro da casa de quem tá mandando o demônio pra casa deles. Aí não adianta. Não adianta eu orar aqui dentro da minha casa repreender o mal, se amanhã tá dentro da casa do inferno não tá mandando o demônio. Não adianta. Não adianta. Deus não opera nessas coisas, não. Quer ser crente, tem que ser crente. Quer ser evangélico, tem que ser evangélico. Quer ser católico, tem que ser católico. Quer ser macumbeiro, tem que ser macumbeiro. Não pode misturar as coisas, não. Que Deus não tá nessa mistura, não. Deus não tá nisso, não. Deus não tá nessa mistura de coisa, não. Amém, em nome de Jesus. Então eu espero ter ajudado, em nome de Jesus. Com certeza o mal foi desfeito. Eu não tenho dúvida. E outra coisa, e o segundo motivo que eu não fui. Do jeito que eu tô bem aqui, se me dá uma sopro, eu calo. De tão fraca que eu tô espiritualmente, por conta do mistério que eu falei do meu ex-enteado, da Ágata Isabelle com o Arthur, e o mistério lá, que eu nem lembro qual foi o outro livramento que Deus deu. Então, ainda tô doente, que eu recebi setada. Nesse mistério aí que eu falei do livramento que Deus deu, eu recebi setada, eu tô gripada. Essa gripe minha aqui é setada. Ai, irmã, gripe é de catarro. Não, aqui não. Essa gripe minha aqui não foi vírus, não. Foi seta. Foi seta de demônio de enfermidade. Foi seta, eu fui setada e eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Eu tenho 100% de certeza. Eu fui setada. Mas glória a Deus que alguém recebeu o livramento. Aí quem não faz a obra de Deus, ai, que não é assim não, que Deus não faz isso não. Mas os macumbeiros dão valor. Mas acredita que os macumbeiros mandam macumba, que vão lá pedir por macumbeiro mandar demônio pros outros. Mas acredita que o macumbeiro te tira os demônios. Vão lá pagar eles. Duvida das pessoas que é usada por Deus. E acredita nas pessoas que não é usada por Deus. Problema de quem não paga o preço para Deus abrir o olho. Eu paguei com tanto sofrimento no passado, espiritualmente, que eu sabia que ali não era normal. Tudo que eu passei no passado, eu sabia que ali tinha coisa feita. Eu sabia que não era coisa do além, era coisa do além, não era coisa da terra. Hoje eu sei o que é. Era feitiçaria, era magia negra, era voodoo, era clandobé, era macumba. Era essas coisas que acontecia comigo, que hoje não acontece mais. Hoje eu só recebo uma setada por ajudar os outros. Mas Deus, no mesmo dia, Deus me cura. Então eu espero ter lhe ajudado aí em alguma coisa para você vigiar a sua vida. Para você vigiar a sua vida. Que o inimigo não tá de brincadeira não. Satanás não tá de brincadeira não. E nem Deus também tá de brincadeira. Mas tem que escolher, tem que saber o que quer da vida. Amém, em nome de Jesus? Então,
Aqui eu encerro. Eu nem ia fazer live hoje, mas como eu tô na campanha, eu fiz. Do jeito que eu tô bem aqui. Eu não ia fazer live. Vocês estão vendo minha voz. Não tô nem com força de gritar. Se for pra me brigar, eu nem brigo hoje. De vez em quando eu dou grito do meu filho aqui. Que nem pra brigar com meu filho eu não tô com força. De tão fraca que eu tô. Com essa gripe. Então, mas eu tô fazendo porque pra honrar o nome de Deus. Porque tem pessoas que tá passando pelo mesmo que eu tô passando. E aí você vai saber que o caminho é Jesus. A verdade é Jesus. O caminho é isso aqui, ó. É fim dos tempos já, ó. Apocalipse, ó. Não é hora mais de ninguém tá brincando, não. Não é hora mais de ninguém tá brincando com Deus, não. Porque quando precisa da proteção de Deus, Deus não dá. Não é hora mais de ninguém tá brincando com Deus, não. Porque vai ter uma hora da aflição que Deus não vai ajudar. Então não é hora mais, não. Mas por quê? Porque ontem à noite eu passei a noite orando e o cachorro vomitando. Acabou de vomitar aqui um cachorro. É porque não tem como eu filmar ele vomitando pra vocês. Não tem como. São que vomita as pessoas. Esse cachorro vomita as pessoas. Amém. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, obrigado por esse livramento. Obrigado pelos livramentos que o Senhor me dá. Em nome de Jesus, entregue nas tuas mãos. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas nada vai nos atingir. Porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus. E se for a pessoa que eu tô pensando, a que me deu um pedaço de sabão, ela não merece isso não, que ela é uma pessoa boa. É por isso que eu ajudo ela espiritualmente. Se for quem eu tô pensando, uma que me deu um pedaço de sabão, ela não merece tudo isso que ela tá passando, não. Ela não é uma pessoa má, não. Não. Mas não tá com a visão espiritual aberta. E aí, acredita na mentira do diabo. Acredita na mentira de quem é usado pelo diabo. Né? Que eu já disse pra ela, aí não é depressão. Aí é um espírito que manda pra irmã. A irmã come a comida. Tem que vomitar. Tem que ir pra igreja. Tem que receber a libertação. Pra Deus libertar a pessoa que persegue. E a pessoa. E se for essa pessoa, tá no mesmo processo que eu tava de separação, divisão de bens, traição. Não tem como não. Tem como não. E essa pessoa não merece isso, não. Se for quem eu tô pensando, porque eu não sei o nome dela, eu já até perguntei o nome dela, mas não anotei, não decorei, não sei. Eu falo com ela, trato ela bem, sei que ela é uma pessoa boa. Mas eu não sei o nome dela, porque eu não tô todo dia na casa dela, não é do meu ciclo de amizade todo dia. Eu não tenho tempo de nem fazer minhas coisas aqui dentro da minha casa. Eu tenho que iniciar uma atividade na internet meia-noite, finalizar meia-noite e encerrar outra. Não tenho tempo de estar em casa de ninguém, não. Não. Amém? Só se precisar. E se Deus me mandar. Porque Deus mandando, eu recebo seta. Imagina se Deus não mandar, eu morro com as setas. Estão achando que macumba não mata? Macumba mata, viu? Não é a macumba que mata, não. É o espírito que o amaldiçoador manda. É o que mata. O espírito de morte, o espírito de enfermidade. Não é macumba, não. É o espírito que é mandado. Amém, em nome de Jesus. Então, obrigada. Beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Tchau.